Bom, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a hora que você está assistindo esse vídeo. Meu nome é Juliana, sou professora de matemática, de concursos públicos e também de raciocínio lógico. Se você está aqui é porque provavelmente você já recebeu a lista de exercícios, mas caso você não tenha recebido, eu vou te explicar direitinho como que funciona, tá bom? Toda semana eu disponibilizo uma lista de 5 questões de matemática ou de raciocínio lógico de concursos públicos. Aí você pega a lista de questões, você recebe a questão em PDF, resolve as questões e alguns dias depois eu disponibilizo o vídeo com a resolução dessas questões, certo? Nós estamos na lista 53. Se por acaso você estiver aqui assistindo o vídeo e não recebeu a lista ainda, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui na descrição do vídeo, tem um link para o grupo do WhatsApp. Aí você vai entrar para esse grupo e nesse grupo eu vou enviar as questões, tá bom? E aí se você quiser receber dessa lista, você pode entrar no grupo e mandar uma mensagem no privado lá pro número do suporte, que aí eu te envio essa lista, né, porque agora você entrando agora, essa lista já foi disponibilizada antes. Aí é só você me pedir que eu mando para você e você tenta resolver antes de ver o vídeo, tá bom? Bom, então vamos lá. Nós estamos na lista 53. São sempre 5 questões. É muito importante que você tente resolver as questões antes de assistir a resolução, tá bom? Você dando conta ou não, eu te aconselho a assistir a resolução. Por quê? Porque você já deve saber disso, que a maioria das questões de matemática, eu acredito que isso já deve ter acontecido com você, a maioria das questões de matemática tem mais de uma forma de resolver. Então, dificilmente vai ter uma questão de matemática que só tem um jeito de ser resolvido. Na maioria das vezes tem mais de uma forma. E eu tento resolver aqui para vocês da forma mais simples possível. Então, mesmo que você tenha acertado a questão, pode ser que eu faça de uma outra maneira, que aí você vai ver e falar, nossa, eu não tinha pensado em fazer por esse caminho. Às vezes é um caminho que você acha mais fácil, às vezes não. Aí você ignora. Mas vai que é de uma forma mais simples, não é verdade? Então, é bom que vocês assistam, mesmo que você tenha feito a questão e acertado, tá certo? Bom, então vamos para a nossa questão número 1. Essa questão número 1 aqui, gente, é a questão mais difícil dessa lista aqui, tá? Então, se você começou a fazer a lista e já falou, nossa, a questão 1 não consegui fazer, mas ela foi a mais difícil. Das 5 questões, ela é a mais complexa. Então, vou tentar simplificá-la aqui o máximo possível para vocês, tá? Olha, uma dificuldade muito comum é na interpretação de texto. Então, eu gosto de focar muito na interpretação. Então, nós vamos ler a questão com calma, interpretar, entender o que está pedindo a questão. E aí, depois eu vou falar dos cálculos e da matéria e tudo mais, tá bom? Mas sempre faça isso. Lê uma questão, tenta entender o texto dela, a interpretação do texto mesmo, tá? Como se fosse uma historinha mesmo, né? Porque é uma história. E aí depois a gente pensa nos cálculos, qual cálculo que a gente precisa fazer e tudo mais, tá? Então vamos lá. 3 urnas, urna A, B e C, contêm quantidades diferentes de bolas em seu interior. Então 3 urnas, cada um com quantidade de bola. As urnas serão usadas para a realização de sorteios em um evento. E por conta de certas especificações, A e B deverão conter o mesmo número de bolas. Então, veja bem, lá no início está falando o quê? Que não tem a mesma quantidade, mas que precisa ter a mesma quantidade. A urna A e a urna B. Não falou nada da urna C. A equipe que organiza o evento observou que 10% das bolas da urna B isso aqui é da urna B, e algumas bolas da urna C terão de ser transferidas para a urna A, para que A e B fiquem com a mesma quantidade de bolas. Então, vou pegar 10% das bolas da urna B, vou colocar na urna A, algumas bolas da urna C e colocar na urna A. E fazendo isso, o que vai acontecer? As urnas A e B vão ficar com a mesma quantidade de bolas, ok? Então, interpretação do texto por enquanto, tá? Sabendo que após essa operação, a urna A terá no total um acréscimo de 20% em sua quantidade inicial de bolas. Então, depois, quando a urna A receber essas bolas, ela vai ficar com 20% a mais do que ela tinha inicialmente.
é correto afirmar que, inicialmente, a urna A tem, em relação à urna B, uma quantidade de bolas inferior em... Então, vamos lá? Olha só, vamos colocar aqui, olha. Nós temos a urna A. Tô desenhando muito bem, né, gente? A urna B e a urna C. Então, tá bom. Então, nós temos aqui a urna A, a urna B e a urna C. Aí, o que vai acontecer? A urna B, eu vou pegar 10% das bolas que ela tem e vou passar para a urna A. E vou pegar algumas bolas da urna C, que não falou quantas que são, falou algumas, e vou passar para a urna A também, ok? Então tá. Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que, só para ficar mais fácil a gente calcular a porcentagem, porque isso aqui é uma questão que envolve porcentagem, não é verdade? Então a gente já sabe, olha, interpretamos. Primeira coisa, entenda o texto, depois você vai começar a pensar, bom, deixa eu ver o que eu preciso saber de matemática para resolver essa questão. Então a gente já sabe que é uma questão que envolve porcentagem, certo? Então, para ficar mais fácil da gente calcular a porcentagem aqui, o que eu vou fazer? Eu vou supor uma quantidade de bolas aqui para a urna. Então, vamos supor que aqui na urna B tenha 100 bolas. Ah, Ju, mas por que você está colocando 100 bolas? Porque, gente, não está falando que eu vou pegar 10% dessas bolas e passar para a urna A? E calcular 10% de 100 é mais simples, é só por isso. Mas você pode colocar o número que você quiser, tá bom? Aí eu vou pegar 10% das bolas da urna B e vou passar para a urna A. 10% de 100 é 10, não é verdade? 10% é só dividir por 10. Então, eu vou pegar 10 bolas dessas 100 e vou passar aqui para a urna A. Então, essa urna A vai receber 10 bolas da urna B. Então, quer dizer que na urna B, depois de ter feito isso, vou até colocar de outra cor aqui, a urna B vai ficar com 90 bolas. Tudo bem? Vai ficar com 90 bolas. A urna C vai ter algumas bolas que também vai lá para a urna A. Mas aqui, gente, não falou a quantidade, essa quantidade não importa, tá? Não vai fazer diferença. Então, a urna B ficou com 90. Aí, olha o que está dizendo. Depois que a urna A recebeu essas bolas, ela vai ficar com a mesma quantidade de B. Então, B agora tem 90. Então, depois que a urna A recebeu essas bolas, ela também vai ter 90 bolas. Ok? Ela vai ter uma quantidade de 90 bolas. Aí tá dizendo assim, olha, que depois que ela recebeu essas bolas, a urna A terá no total um acréscimo de 20% em sua quantidade inicial de bolas. Então, a urna A tinha uma quantidade e aí ela recebeu essas bolas da urna B e da urna C. A gente não sabe quantas que foi no total, né? Porque a gente da urna B, a gente sabe que foi 10, mas da urna C a gente não sabe e também não faz diferença. Depois que ela recebeu essa quantidade, ela ficou com 90 bolas, porque ela vai ficar com a mesma quantidade do B. E aí teve um aumento de 20%. Então, quer dizer que 90 bolas corresponde a 120% do que ela tinha inicialmente, ok? Então, aqui ela tinha, olha, uma quantidade X, que a gente não sabe quantas que ela tinha. Depois que ela recebeu essas bolas, ela ficou com 90. E aí ela ficou com 120% do que ela tinha inicialmente, porque tá falando que teve um aumento de 20%, tá bom? Então, quer dizer que 90 bolas da urna A, que agora ela tem, corresponde a 120% do que ela tinha inicialmente. Então, 100%, que é o que ela tinha inicialmente, são quantas bolas? Aí a gente vai encontrar quantas bolas a urna A tinha lá no início, antes de receber as outras bolas, ok? Então, tá bom. Aqui nós temos uma regra de 3 simples, direta. Porque quanto maior a porcentagem, maior a quantidade de bolas. Menor a porcentagem, menor a quantidade de bolas. Então, é só a gente multiplicar cruzado. Só que antes disso, o que a gente pode fazer? A gente pode simplificar na mesma grandeza, tá bom? Sempre que você tiver uma regra de 3, você pode simplificar na mesma grandeza. Não altere em nada essa igualdade. Então, simplifiquei aqui por 10, só para ficar com os números menores. Então, vai ficar 12x é igual a 90 vezes 10, 900. X é igual a 900 sobre 12. Aí aqui, gente, é uma divisão.
Você pode fazer a divisão normal, né? Fazer a continha, 900 dividido por 12, ou você pode ir simplificando também. Eu gosto bastante de usar a simplificação, tá? Eu acho que fica mais fácil. Então, olha, eu vou simplificar por 3, vai dar 300 e vai dar 4. E aí agora, dividir por 4, é só você dividir por 2 e por 2 de novo. 300 dividido por 2, 150, por 2, 75. Então, aqui vai ser 75. Então, quer dizer que, inicialmente, aqui na urna A, tinha 75 bolinhas. Tá bom? Agora, vamos para a pergunta. Quantas, em relação à urna B, a urna A tinha quantas bolinhas a menos? Olha a maldade da questão, gente. Se a gente só olhar aqui, olha, a urna A tinha 75 e a urna B tinha 100. Então, quer dizer que a urna A, ela tinha 75% do que tinha a urna B, ok? Tá vendo que tem a alternativa 75 aqui, olha? Só que veja o que a questão perguntou. A quantidade de bolas era inferior a quanto? Então, olha, se a urna B tinha 100, a urna B tinha 100, a urna A tinha 75, ela tinha 25 bolinhas a menos. 25 em relação a 100 é 25%. Olha a maldade? Então, a resposta dessa questão é letra D de dado, tá bom? Então, por que ela é muito maldosa? Porque é muito fácil de você resolver a questão, que não é uma questão simples, né? Não é uma questão simples, é uma questão difícil. Eu acho que é uma questão bem complexa ali na interpretação do texto, não é simples. E aí você ainda achar o 75 e marcar o 75 e errar a questão. Então, muita atenção, tá? Então, isso conta muito em concurso. Nos concursos, o que você tem que fazer? Sempre pegar uma questão e dar uma lidinha depois lá na pergunta final. Ver se você está marcando realmente o que está pedindo, tá? Então, a nossa resposta aqui é letra D de dado. Vamos para a questão número 2. Questão 2. Para a festa de aniversário de seu filho, Simone seguiu as instruções no rótulo de uma garrafa de suco de uva concentrado e misturou seu conteúdo com água na proporção de 2/3 de água e 1/3 de suco concentrado em volume. Então, foi essa proporção que ela usou. 2/3 de água e 1/3 de suco concentrado. Isto é, uma parte de suco para cada 2 partes de água, tá bom? Então, num total de 3 partes, eu tenho uma de suco e 2 de água. Obtendo, assim, 900 mililitros de refresco de uva. Então, na hora que juntou o suco concentrado com a água, vai dar um total de 900 mililitros. Ao notar que o número de crianças na festa seria maior do que previra, Simone diluiu um pouco mais o refresco, misturando mais água. Olha o que ela fez, gente. Ela pegou o refresco que estava pronto e colocou mais água para render. De forma que, após a diluição, a parte do volume que correspondia à água ficou sendo 3/4. Então, ela foi lá, colocou mais água. E aí, agora a quantidade de água não é mais 2/3, a quantidade de água é 3/4. O volume de refresco obtido após a diluição foi de... Quanto que eu fiquei no total? Então, vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Aqui tá a vasilha lá que tá o refresco, tá bom? Eu tenho 2 partes de água e uma de suco. Então, vamos dividir em 3 partes. Eu tenho uma parte de suco e 2 partes de água, certo? Porque tá dizendo que são 2/3 de água e 1/3 de suco. E aqui vai ter um total de 900 mililitros. Então, veja bem, qual a quantidade de suco que eu tenho aqui e quantidade de água? Gente, como tá dividindo em 3 partes, 900 dividido por 3 dá 300. Então, quer dizer que eu tenho 300 ml de suco e 600 ml de água, tá bom? Porque é 300, 300, 300 para dar os 900. Aí, o que ela fez? Ela pegou isso aqui e colocou mais água. Tá bom? Então tá. Então vamos pegar aqui uma outra vasilha maior, né? Porque ela foi lá e colocou água no negócio. De modo que ela teve um total de água de 3/4. Então quer dizer que esse novo valor aqui, olha, eu vou dividir em 4 partes,
sendo que eu tenho 1 de suco, água, 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 certo? 3 partes de água, então 3, como é 3 quartos, então é 3 no total de 4. Aí, veja bem, ela não acrescentou suco, ela só acrescentou água. Então, quer dizer que, como aqui eu já tinha 300 ml de suco, eu continuei com 300 ml de suco. Tá bom? Então, como aqui tem que ser tudo em parte igual, né? Então, aqui é 300, 300, 300. A pergunta é, o volume total ficou em quanto? Quanto que ficou aqui, então, gente? 1.200. 1.200 mililitros. Só que as alternativas, elas estão em litros. Então, vamos passar para litro. Vai dar 1,2 litros. Certo? Tudo bem? Essa é bem mais fácil do que a primeira, né, gente? Bem mais simples. Alternativa, letra B. Próxima questão. Questão número 3. Deixa eu só trocar a cor aqui, porque o azul é melhor. Questão 3. Em uma determinada secretaria municipal no Brasil, do total de 49 servidores, há 21 deles que não falam nenhum idioma estrangeiro. Então, 21 não falam nenhum idioma estrangeiro. Os demais falam inglês ou espanhol ou ambos. Então, vamos lá. Olha, eu tenho 49 pessoas, 21 pessoas não falam nem inglês nem espanhol, né? Não falam nenhum idioma estrangeiro. Estou falando inglês e espanhol porque é o que está aparecendo aqui. As outras pessoas, ou elas falam inglês ou espanhol ou ambos. Então, quer dizer que as outras pessoas, elas falam só o inglês, só o espanhol ou falam inglês e espanhol, tá bom? Se 13 falam espanhol e 22 inglês, então o número de servidores que falam apenas espanhol é... Então, a gente já sabe quantos que falam espanhol, quantos que falam inglês. Agora, presta atenção. Quando fala que 13 pessoas falam espanhol, não quer dizer que essas pessoas falam somente espanhol. Elas podem falar só o espanhol, mas pode falar também espanhol e inglês, tá bom? Mesmo raciocínio com inglês. Se 22 pessoas falam inglês, isso quer dizer o quê? Que elas falam somente inglês ou falam inglês e espanhol. Então, essa é uma questão que envolve o quê? Conjuntos. Então, vamos fazer aqui os conjuntos. Uma bolinha de quem fala inglês, uma bolinha de quem fala espanhol. Por que eu coloquei as bolinhas com interseção? Porque tem aquelas pessoas que falam inglês e espanhol, tá bom? Então, aqui vão ser as pessoas que falam inglês, aqui vão ser as pessoas que falam espanhol. Agora, vamos colocar os dados. O total tem que ser 49, 21 deles não falam nenhuma língua, das duas. Então, 21 já tá aqui de fora, certo? 13 falam espanhol. Então, veja bem, essa bolinha inteira do espanhol, a bolinha inteira, tá bom? Tem que dar 13. A bolinha inteira do inglês tem que dar 22. Então, o que é 22? É esse pedacinho mais esse aqui, tá? E o que é 13? É esse pedacinho aqui mais esse aqui. Então, observe. A interseção, eu estou contando 2 vezes. A interseção, eu estou contando dentro do 22 e estou contando dentro do 13, tá? Isso é importante vocês entenderem. Então, tá. Agora, vamos colocar as informações aqui. Olha, como tem que dar um total de 49, na hora que eu tiro 21 pessoas que já tá de fora, sobra 28. Então, quer dizer que nesse pedacinho aqui, mais esse pedacinho aqui, mais esse pedacinho aqui, tem que somar 28, né? Para dar o total de pessoas. Só que se eu somar o 22 com 13, já dá 35. Então, olha só, como tem uma parte que eu tô contando 2 vezes e tem que dar 28 e aqui tá dando 35, então tem 7 pessoas que eu estou contando 2 vezes. Então, quer dizer que aqui é 7, que são as pessoas que eu estou contando em dobro. Então, a bolinha do inglês tem que dar 22. Se aqui já tem 7, então aqui tem 15, para fechar os 22. A bolinha do espanhol tem que dar 13. Se aqui tem 7, então aqui tem que ser 6. Aí agora você volta lá na pergunta. Lembra que eu falei que é muito importante você voltar na pergunta, tá? Olha,
Então, o número de servidores que falam apenas espanhol. Então, são aqueles que estão só na bolinha do espanhol. Então, é 6. Resposta certa, letra C. Ok? Ficou claro? Qualquer dúvida, depois vocês me perguntam, deixa no comentário aqui do vídeo, que aí eu respondo para vocês, tá? Se tiver ficado alguma dúvida. Vamos para a questão 4. Questão número 4. Mário precisa guardar algumas peças em caixas, de modo que cada caixa fique com o mesmo número de peças. O número de peças não chega a 50. E Mário percebeu que poderia colocar 12 peças em cada caixa ou 16 peças em cada caixa. E qualquer que seja a opção, todas as peças ficarão guardadas. O número de peças que Mário precisa guardar é... Então, vamos entender. Ele quer colocar uma mesma quantidade de peças em cada caixa. Então, por exemplo, se na primeira caixa... Vou colocar um outro número, tá? Só para não sair daqui da questão. Vamos supor que ele for colocar 5 peças na primeira caixa, então na segunda caixa vai ser 5 peças, então vai ser 5 peças em todas. Ou então 10 peças em todas, ou então 12 peças em todas, tá bom? Então a quantidade em cada caixa tem que ser a mesma. O que está dizendo? Que o número de peças não chega a 50. Então ele tem uma quantidade de peças que é um número menor do que 50. E aí está dizendo o quê? Se ele colocar 12 peças em cada caixa ou colocar 16 peças em cada caixa, não vai sobrar peça. E vai dar certinho, vai dar para dividir certinho. Então, o que a gente pode concluir? Olha que interessante. A gente pode concluir que essa quantidade de peças que ele tem que ser um número que seja múltiplo de 12, porque eu vou colocar de 12 em 12. Então, ou ele tem 12 peças, ou ele tem 24 peças, ou ele tem 36 peças, entendeu? Porque senão vai sobrar peça. Para ficar certinho, tem que ser um número que divida por 12. Mas ele pode organizar as peças também de 16 em 16. Então, esse número de peças também tem que ser um número que divida por 16. Então, aqui nós temos o quê? Um múltiplo comum. Eu estou aprofundando um pouco, gente, dá para fazer só pelas alternativas, mas eu estou aprofundando para vocês entenderem a ideia da questão, tá bom? Eu sei que só de bater o olho nas alternativas a gente encontra a resposta. Algumas pessoas vão fazer assim. Ai, Ju, para que você está explicando isso? Só de olhar as alternativas eu sei que número que é. Mas, gente, as alternativas poderiam vir de uma maneira que não daria para você testar, tá bom? Então, por isso que é importante você entender. Então, olha só. Como eu posso dividir de 12 em 12 ou eu posso dividir de 16 em 16... Então, eu preciso de um número que seja um múltiplo comum de 12 e 16, tá bom? Então, o que a gente precisa encontrar aqui é um múltiplo comum, isto é, um número que divida por 12, que também divida por 16, tá? Um múltiplo comum de 12 e 16. Uma coisa muito usada aqui em múltiplo comum, gente, é o MMC, lembram? O MMC é o menor múltiplo comum. O menor múltiplo comum de 12 e 16 é um determinado número. Agora, ele não é o único múltiplo comum, é isso que eu quero aprofundar um pouco aqui com vocês, tá? Múltiplo comum, os números têm infinitos múltiplos comuns. O MMC é o menor deles, mas ele não é o único. Tá? Bom, então a gente precisa de um múltiplo comum de 12 e de 16. E ele tem que ser o quê? Menor que 50. Aí você pode olhar as alternativas. Ah, Ju, é só eu olhar o número que divida por 12 e que divida por 16 também. É verdade, isso vai dar certinho, tá? Mas e se não tivesse as alternativas, como é que a gente faria? Vamos partir do MMC, que é do menor deles, tá? Então a forma mais simples da gente achar o MMC... Peraí, deixa eu voltar aqui. É 12 e 16, né? É fazendo a decomposição simultânea. Lembra daquela fatoração que faz junto? Então, divide por 2, dá 6 e dá 8. Divide por 2, dá 3 e dá 4. Divide por 2, dá 3. Aí o que não dá para dividir, repete, tá, gente? Divide por 2 novamente, dá 3 e dá 1. E divide por 3, dá 1 e dá 1. Então, aqui a gente vai dividindo pelos fatores primos. O que não dá para dividir, a gente repete, tá certo?
Bom, aí agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 3, 48. 48 é o menor, atenção, é o menor número que divide por 12 e por 16 ao mesmo tempo. Aqui no caso, então, vai ser a nossa resposta, tá bom? Agora, o que eu quero é aprofundar aqui um pouco. Ele não é o único múltiplo comum, ele é o menor. Qual que é o próximo múltiplo comum do 12 e do 16? São os múltiplos do 48. Porque se o 48 divide por 12, o 48 divide por 16, o 96, que é o dobro de 48, também divide por 12, também divide por 16. Então, o 96 também é um múltiplo comum? Sim, ele não é o menor, mas ele também é um múltiplo comum. Tá bom? Então, ficou claro? Nesse caso, a resposta era o MMC, mas poderia não ser. Vamos supor que falasse assim, olha, que a quantidade de peças é um número entre 60 e 100. Aí a nossa resposta não seria 48, a nossa resposta seria 96, por exemplo. Tá bom? Então, vamos para a próxima questão. A última, questão número 5. Última questão. Essa é, eu acho que é a mais simples, tá, gente? Das 5, eu acho que essa aqui foi a mais tranquila. Cara, eu tinha que ter colocado ela no início, né, gente? Pra vocês começarem com uma questão mais fácil, para depois ir dificultando. Karina foi ao mercado e no caixa observou que o peso dos produtos comprados totalizava 24 quilos. Karina comprou 2 pacotes de arroz de 5 quilos, 3 pacotes de feijão de 2 quilos, 5 pacotes de café de 500 gramas cada, 1,5 kg de carne moída e o peso restante em pacotes de açúcar de 1 kg cada. O total de pacotes de açúcar comprados por Karina foi quantos pacotes de açúcar que ela comprou ao todo? Então, vamos lá. Ao todo tem que dar 24. Então, vamos anotar aqui. Total, 24. Ela comprou 2 pacotes de arroz de 5 quilos. Então, 2 de 5 já vai dar 10 quilos. Estamos anotando tudo aqui. 3 pacotes de feijão de 2 quilos. Então, 3 de 2 quilos, que vai dar 6 quilos. 5 pacotes de café de 500 gramas. 500 gramas, gente, é o quê? Meio quilo, né? Então, ela comprou 5 pacotes de meio quilo. É porque, eu já tô colocando assim, porque já fica tudo em quilograma, tá? Então, foram 2,5 kg de café. 1,5 kg de carne moída. 1 vezes 1,5. Mais 1,5 kg de carne moída. E o peso restante em pacotes de açúcar de 1 kg. Então, vamos ver quanto que já vai dar aqui, olha. 3, 4, 10, 20. Então, aqui já deu 20 quilos. Ela comprou pacotes de 1 quilo. Ela tem que comprar 4 quilos de açúcar, né? Para completar os 24 quilos. Como são pacotes de 1 quilo, 4 quilos em pacotes de 1 quilo são 4 pacotes. Então, ela comprou ao todo 4 pacotes, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado das questões dessa semana. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? E na próxima semana enviarei para vocês a lista 54. Essa aqui já é assim, gente, é muita questão, não é? Se você tiver feito tudo, foi uma maravilha. Essa aqui é a lista 53. Semana que vem envio para vocês a lista 54, tá bom? Então, bons estudos, beijo e até a semana que vem.